Eu gostaria que você prestasse atenção no que Deus vai falar com você nessa manhã, que eu acredito que Ele tem algo muito especial para te dizer. E peço que você não se distraia com qualquer outra coisa. Esquece o amigo secreto por agora, esquece as preocupações, esquece o que vai fazer para o almoço. Você realmente concentra. Esse é o momento mais importante, eu acredito, na liturgia, da questão da organização do culto. Porque nós estamos diante da palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela que nos transforma. Não é a minha retórica, não é o quão bom o nosso equipe de louvor ministrou hoje, não é quão bons os anúncios foram. É o que a palavra de Deus tem para nos dizer e é ela que tem o poder de transformar-nos. Então esse momento agora é fundamental. E se você prestar atenção, quem sabe hoje pode ser o dia que você tenha aquela mudança que você está esperando, a resposta daquela oração que você está pedindo a Deus por muito tempo. Eu acredito que quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, Deus aparece. Ele vem ao nosso encontro, porque Ele vê a motivação do nosso coração em desejar buscá-lo, em desejar estar com Ele, desejar ouvi-lo. E o momento da palavra é a revelação de Deus para nós, que é o momento em que Ele fala. Fala mesmo, Ele fala em todos os momentos, mas na palavra nós temos a certeza, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos ler lá, acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recensamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recensamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, pois sua mulher que estava grávida. Estando eles ali, cumprindo-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam no seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: Não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens e a quem Ele quer o bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dada. Todos os que ouviram maravilharam-se que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz. Nós queremos que esse anúncio, essa boa nova que chegou a nós, venha alcançar agora os nossos corações e a nossa mente, para que possamos ter acesso ao trono da graça e receber misericórdia, alcançar misericórdia e receber graça. E possamos estar diante da Tua palavra com o coração ardendo, queimando, de ouvir a Tua voz e sermos transformados. Senhor, o menino nos nasceu e nós estamos celebrando essa boa nova, esse alcance de Deus, esse mover de Deus sobre toda a humanidade. Fale conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar com vocês duas coisas aqui que vão nortear a minha mensagem hoje, que são duas frases que talvez eu fale durante toda a mensagem, mas eu quero que essas duas frases, se você sair daqui com alguma coisa, que você saia daqui com essas duas frases no seu coração. A primeira delas é o seguinte, é que o Natal não é uma história, o Natal é uma verdade. O Natal não é uma história, o Natal é verdade. Esse menino que nos nasceu, essa história que nós acabamos de ler, não é um conto de fadas. Amém? Não é uma historinha que foi inventada para ficar bonita a coisa. Não. Essa história, a história do Natal, que assim chamamos de Natal, mas do nascimento do Salvador, né, que está
que foi demonstrado aqui na cidade de Davi. Tem coisas aqui muito importantes. Nós poderíamos mastigar esse texto e ficar aqui horas estudando as profecias que são cumpridas só nesse texto que nós lemos. Tem várias. Tem uma em Miqueias, tem outras em outros lugares. Várias profecias se cumprem no que nós acabamos de ler aqui agora. E poderíamos realmente gastar tempo, mas eu quero levar isso para outro lado hoje. Então a primeira coisa é que a história de Natal é a verdade. Não é um conto de fadas. A segunda é que o Natal é Deus mostrando para nós que nós não poderíamos ir para o céu por conta própria. Ele teve que nos buscar. Primeira coisa, o que eu disse? O Natal não é uma história, é? Diga a pessoa do seu lado assim, o Natal não é uma história, é verdade. Segunda coisa, o Natal é um sinal que nos mostra que nós não poderíamos ir para o céu por conta própria. Deus teve que descer e vir nos buscar. Essa última frase principalmente vai nortear o que eu vou falar para vocês aqui nessa manhã. E eu fui ver que essa história se encontra em duas categorias. Uma categoria é, vamos malhar a árvore de Natal, vamos malhar Papai Noel, vamos malhar tudo que é comercial do Natal, que é o Natal comercial. Então eu já ouvi centenas de mensagens malhando tudo que é comercial e exaltando tudo que é santo ou sagrado. Do outro lado, eu vi várias histórias acerca do nascimento de Jesus. Como ele nasceu, como foi aquele negócio, como é que Maria estava, como é que José estava, como é que foi os pastores, como é que foi os profetas, como é que foi isso, como é que foi aquilo, a estrela. Eu já ouvi essas duas categorias. E essas duas categorias são boas, de outro lado, né? De um lado, eu não sou muito fã da malhação, porque a malhação, ela exalta uma coisa ruim em vez de exaltar uma coisa boa. Ela tenta diminuir um valor maligno e aumentar um valor benigno, vamos dizer assim. Então, eu não sou muito fã da malhação, porque eu prefiro exaltar a Deus do que tentar exaltar o diabo, né? Ou então, seja qual for os significados por detrás desse capitalismo, dessa mensagem do lado de cá. Do lado de cá também, eu acho que vocês já estão, assim, cansados de ouvir. Cansados não, que a gente nunca cansa com essa história. Nós já ouvimos bastante como é que foi esse nascimento. Nós já vimos filmes sobre isso. De vez em quando a gente bota um vídeo, né? Acho que os últimos 2 anos nós botamos um vídeo dessa história. Então eu também não vou falar desse lado aqui não. Eu tenho uma perspectiva diferente para mostrar para vocês hoje, que eu acredito que vai levar vocês a um conhecimento ainda maior da importância que está por detrás do que nós comemoramos ou celebramos ou chamamos de Natal nessa manhã. Amém? Então preste atenção, porque eu acredito que Deus quer te levar para uma outra perspectiva, para que você tenha um pouquinho mais de convicção na sua fé, do que significa esse descer, do que significa esse Deus vir nos buscar. Como eu disse para vocês, o Natal nos mostra que Deus nos mostra que Ele entendeu que nós não podemos chegar ao céu por conta própria, que Ele teve que descer para vir nos buscar. Então, para mim, Natal hoje, o que eu quero ministrar para vocês, significa voltar para casa. Natal significa voltar para casa. Por quê? Porque nós estamos longe de casa. Eu não sei se você reparou isso ainda, mas a partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor, esse mundo perdeu a sua significância. Esse mundo ficou sem graça, ficou, de certa forma, perturbador dentro de nós. Ficamos perturbados com aquilo. Eu não sei, parece que as coisas lá fora não fazem sentido. E quando nós estamos dentro de um ambiente religioso, ou dentro da nossa família, que é o nosso lar, a nossa casa, as coisas têm certos sentidos, mas quando nós vamos para o mundo aí fora, e nós lidamos com a injustiça, lidamos com a maledicência, lidamos com tantas coisas aí fora, parece que nós estamos longe ou desencaixados de algo. O mundo lá fora para a gente não faz tão sentido mais, nós perdemos a nossa casa, nós estamos de fato longe de casa, perdemos o nosso lar, e perdendo o nosso lar, nós perdemos nossa identidade, nós perdemos nosso sentido e nós perdemos o nosso propósito. Lá fora, querido, não faz muito sentido as coisas. Lá fora não tem muito propósito as coisas. Lá fora a nossa identidade vai de acordo com a nossa necessidade e não de acordo com aquilo que nós verdadeiramente somos. Então nós estamos longe de casa, nós perdemos o nosso lar, e o Natal é Deus nos chamando de volta para casa. O Natal é Deus nos chamando de volta para casa. Ele desce para nos resgatar e dizer para nós, isso aqui não é o seu lugar. Toca teu irmão do lado e fala assim, isso aqui não é seu lugar. Amém? Isso aqui não é nosso lugar. Agora, a casa pelo qual foi conquistada, ela foi conquistada por um alto preço.
Ela não foi nos dada de graça. Alguém pagou um alto preço para que possamos voltar para a nossa casa. E nós precisamos entender, de fato, vamos avaliar isso. O que é voltar para casa? Primeiro, vamos ver o que é o nosso lar. Bom, para mim o lar, ou seja, vamos ao jardim. Lá no jardim, o que aconteceu com aquele casal? Aquele casal florescia em todas as áreas da vida deles. Eles floresciam espiritualmente, eles tinham um relacionamento com Deus diário. A Bíblia diz que Deus descia ao fim da tarde para conversar com eles. Pense no jardim como a casa perfeita, pelo qual Deus plantou o ser humano e desejava que o ser humano vivia por toda a eternidade. Porque a gente tem uma ideia de achar que o mundo era só o jardim. Mas a Bíblia fala que o jardim estava no oriente do Éden. Éden era o mundo. Jardim era o lugar onde Deus plantou aquele povo. O mundo se chamava Éden. Era o jardim do Éden, não era o jardim Éden. Então Deus criou o mundo, o Éden, e plantou o homem no jardim do Éden. Entendido? Era um lugar que Deus criou a próprio, que era perfeito para aquele homem crescer, para ele frutificar, para ele multiplicar, para ele ser bênção, para ele servir. Então, ali era um lugar de florescer espiritualmente. Como eu disse, ele caminhava com Deus no fim da tarde, ele tinha relacionamento com Deus, era um lugar perfeito. Outra coisa, ele crescia fisicamente. Amém, queridos? Não tinha gordura no jardim do Éden. Não tinha... Você podia comer quanto chocolate você quisesse. Você podia comer todas as coisas, menos uma. Mas você podia comer de todas as coisas. Nós temos uma ideia, ou nós somos, às vezes, focamos no... somos pessimistas por natureza. A gente foca na árvore do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a gente esquece que eles podiam comer de tudo. Gente, a picanha no Éden. Você tem ideia? Você tem ideia da picanha? Você tem ideia? A pastora gosta de cupim. Imagina o cupim. A bananinha. Não era dos Estados Unidos, Júnior. Era do Éden, mano. Entendeu? Era de primeira classe, não tinha fruta ruim, era tudo bom. A árvore da vida estava no centro daquele jardim. Então era um lugar onde eles frutificavam. Eles estavam frutificando o tempo todo, cresciam o tempo todo. Espiritualmente, fisicamente e socialmente. Socialmente como? O homem e a mulher eram um, gente. Não tinha briga para saber quem vai fazer lavar louça hoje. Ô Adão, é o seguinte, você tem que lavar os bichos. Você não lavou o elefante hoje. Certo? Adão, você não cortou a grama. Qual é o seu problema? A tarefa... A Eva nunca disse assim, ó, o trabalho de você cortar a grama é você, eu faço a comida. Não tinha isso, porque eles eram um. Os dois trabalhavam em comunidade, eles tinham tudo em comum. Eles eram um. Tanto eram um, que quando Deus no começo começa a chamar, chama assim, Adão, quem aparece? Os dois. A gente acha que ele estava chamando só o homem, né? Mas a Bíblia vai dizer que só depois da queda que Adão vai dar o nome da mulher de Eva. Quando Deus chamava Adão, aparecia o casal, não aparecia o Adão. Porque Adão era um. A Bíblia diz que eles se tornaram uma só carne. Era tudo perfeito, gente. Espiritualmente, fisicamente e socialmente. Não havia disputa. Não havia briga. Não havia problema financeiro. Entendeu? Por quê? Porque o elefante era tanto da Eva quanto do Adão. O tigre era tanto da Eva quanto do Adão. A picanha era para os dois, tinha suficiente. Ninguém ficava brigando para ver quem pode comer a picanha e não pode. Você está entendendo? Tudo era deles, eles tinham tudo em comum, eles eram uma só carne. Então, o lar, o Éden, a casa, é um lugar onde tudo cresce. É um lugar onde a vida física e a saúde são sustentadas. Onde nossos relacionamentos amadurecem. O relacionamento deles crescia dia após dia. É um lugar de descanso, de paz. Exemplo. Quando você sai cansado do seu trabalho, você encontra isso na sua casa? Quando você tem aquele dia mal, a qual parece que tudo deu errado no trampo. Você chega em casa e você encontra um pedaço do Éden. Você encontra um lugar de descanso, de paz, um lugar de crescimento, um lugar de bênção, um lugar de serviço, um lugar de entrega mútua, um lugar de reciprocidade, onde cada um está tentando servir um ao outro, tentando amar um ao outro. Você encontra isso lá na sua casa, não é? Posso responder para você? Não. Por que não, pastor? Porque nós estamos no mundo caído e todo mundo está querendo o seu. A verdade é, querido, que nós não encontramos na nossa casa. E seria uma grande utopia ou pensar que é possível, enquanto estamos na terra, viver nesse nível de perfeição dentro da nossa casa. Porque não é possível. Você não vai chegar a 100% todas as vezes na sua casa depois de um dia mal de trabalho e sua esposa receber, amor, você teve um dia mal, senta aqui, deixa eu fazer uma massagem.
Amor, tira o sapato, vou lavar seus pés. Amor, deixa que eu faça a janta hoje, você não precisa fazer nada. Senta no seu sofá e descansa. Se 10 vezes você chegar em casa, quantas você encontra assim? Agora, o que Jesus, qual é a proposta de Cristo para nós? Se nós, pastor, você está dizendo que não tem chance então. Eu nunca vou chegar em casa e vai ter essa paz, esse descanso perfeito. Qual é a proposta? Sabe o que Jesus nos deu? Uma oportunidade de todas as vezes que nós não encontramos isso, mudarmos aquele ambiente. Sabe por quê? Na cruz do Calvário, Ele nos proporcionou duas coisas que devem estar vivas sempre na vida e no lar do cristão, que se chama arrependimento e perdão. Pastor, eu nunca vou ter essa perfeita paz 100%? Não. Mas todas as vezes que você não encontrar isso, você pode usar a bandeira do arrependimento e você pode levantar a bandeira do perdão. E aí a paz vai ser restaurada. É isso que é a proposta dos cristãos. Essa é a nossa diferença com o mundo lá fora. Porque quando o marido chega mal e ele tenta descontar na mulher, o mundo lá fora quer se defender, quer se salvar, quer se proteger. Então o que ele faz? Ataca de volta. Pau! Você vem, eu venho mais forte. Você vem mais forte, eu venho mais forte. Mas a proposta do Cristo não é essa. Porque a Bíblia diz em Filipenses que ele se humilhou, se esvaziou. Então, o cristão, ele tem uma carta na manga, assim dizendo, que as pessoas lá fora não têm. Que é sempre essa bandeira levantada do arrependimento e perdão. Então, quando qualquer coisa tenta destruir a minha paz, eu levanto as bandeiras. Você está entendendo? E é aí que nós conseguimos, de alguma forma, por um pouquinho de espaço, restaurar o nosso lar. É quando nós levantamos essa bandeira que a proposta e como eu posso dizer isso? Existe a possibilidade de que por alguns minutos, eu sei que a gente não vai aguentar sustentar isso muito tempo, sabe, gente? Não vamos ser loucos aqui de achar que é só levantar a bandeira do perdão e do arrependimento que a nossa casa volta à paz e nunca mais teremos mais confusões e problemas. Você sabe que isso não é verdade. Mas sabe de uma coisa? Quando nós abrimos mãos de nós mesmos, quando nós renunciamos, quando nós levantamos essas duas bandeiras, por alguns momentos, por alguns instantes, por um dia, por dois, por uma semana, até que a próxima aflição venha, nós teremos aquilo que nós tínhamos quando nossos pais foram expulsos do jardim. Paz. Relacionamentos que crescem, espiritualidade verdadeira, relações boas, saudáveis que desejam crescer. Essas possibilidades estão abertas para nós que conhecemos o perdão da cruz. Elas estão disponíveis para você. Pastor, isso não é uma realidade na minha casa. Comece a levantar a bandeira do arrependimento e do perdão. E você vai ver que sobrenaturalmente essa proposta vai descer do céu para você. E você vai encontrar tempos, momentos e fases onde essa paz vai reinar na sua casa. Nós precisamos entender o que é isso. Então o nosso lar é esse lugar. Você encontra esse lugar na sua casa hoje? Mude essa realidade, faça algo, convide o Cristo que desceu para entrar na sua casa também. Ele pode mudar essa realidade. Então, o nosso lar se perdeu. Nós estamos longe de casa, gente. Não tem como a gente negar isso. Nós estamos longe de casa. E dentro de nós existe um incômodo tremendo de querer voltar para casa. Por isso que o mundo lá fora não faz sentido para a gente. Algo está desconectado. Alguma peça está fora daquele quebra-cabeça. Que a gente tenta encaixar, a gente arruma um trabalho, a gente fica feliz por um tempo, daqui a pouco a gente já está insatisfeito de novo com o trabalho. A gente arruma um namorado, esse é o sonho da minha vida, daqui a pouco já estamos satisfeitos com o namorado. A gente arruma um marido, agora vai, porque eu casei. A gente vê que ali também não encaixa, e as coisas não vão encaixando em todas as áreas da vida, e nós sentimos como se nós estivéssemos no lugar errado. Esse é o sentimento que está sobre todos aqueles que acreditam em Cristo. Que nós estamos na casa errada, no lugar errado, e nós precisamos voltar para casa. Agora, o que a história da humanidade nos conta? Primeiro, a história conta de exílio, de saudade de casa. Gente, você vai ver toda a história da Bíblia, a gente querendo sair de onde que eles estão. Primeiro, nossos pais são expulsos. Estavam em casa, desobedeceram, foram expulsos. Ao sair de casa, o filho mais velho comete um homicídio e agora ele é expulso. Ele começa a andar errante sobre toda a terra. Não tem lugar aonde ficar, não tem casa. Essa era a maldição de Caim. Ele ia andar sobre toda a terra e nunca ia encontrar casa. Abraão, quando Abraão está confortável lá, rico, com seus ídolos, com tudo, Deus aparece para ele e fala o quê? Sai da tua casa. Sai da tua parentela e vai para onde que eu vou te mostrar. Onde, Deus? Não preocupa-se para onde você vai, só vai. O importante é que você não fique parado aí. Sai da tua casa. Sai da tua parentela.
Sabe o que Deus está me dizendo? Eu posso dar múltiplos exemplos para vocês de Deus expulsando gente do seu conformismo, de Deus expulsando gente da sua terra do conforto, do seu lugar de bênção, e levando eles para se sentir um certo incômodo na sua vida. É que Deus não quer que nós acostumemos com esse lar. Deus não quer que você se acostume aonde você está agora. Deus quer que existe sempre em você um certo incômodo que você não está no lugar onde você deveria estar. Posso mostrar para vocês? Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11. Depois de Timóteo, Tito, Filemão. (36) 36. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a Bíblia bastante hoje, tá, gente? Então fica com ela aí pertinho, porque hoje eu vou fazer você estudar um pouquinho. Diga assim: eu estou longe de casa enquanto você procura. Pastor, isso tem a ver com o Natal, eu já vou chegar lá, calma. Hebreus 11, 36. Bom, essa lista aqui de Hebreus 11 todo mundo conhece, a lista dos heróis da fé. E aqui eles vão falando de... o escritor da carta aos Hebreus, ele vai escrevendo e vai falando sobre os grandes heróis da fé, Abraão, Jefté, e vai contando de Sansão, e vai falando de todos os heróis da fé por toda a Bíblia, na narrativa completa da Bíblia. E ele chega aqui no 36 e me mostra algo muito interessante. Olha o que ele começa a dizer. Outros, ele está falando desses heróis, experimentaram escárnios e açoites, e até algumas prisões. Continuando falando desses heróis, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio. Aqui estão os mártires, né? Foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais, o quê? O mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Você está vendo isso aqui? Todos os heróis do Velho Testamento, eles olharam para a promessa, mas não alcançaram a promessa. Estavam errantes, maltratados, como se fossem indignos nesse mundo. E agora o 40 é a chave, ele diz assim: Deus havia provido coisa superior a quem? A nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Coisas melhores Deus tinha preparado para nós. Coisas superiores. E quais coisas superiores que nós podemos fazer um paralelo com essas pessoas? É que eles não estavam confortáveis nos seus lugares. Eles saíam dos seus lugares, eram errantes pela terra, eles eram maltratados. O mundo não era digno deles. Mas se para nós coisas maiores foram superiores, foram dadas, promessas ainda maiores, por que será que às vezes nós ficamos tão confortáveis no lugar onde nós estamos? Amados, isso aqui não é o seu lar. Isso aqui não é a sua casa. Deus não quer que nós nos acostumemos com essa casa. Sabe por quê? O que jaz nesse mundo? Enfermidade e morte. O que a enfermidade e a morte fez? Distorceram, condenaram a criação de Deus. O que mais? A sociedade, queridos, hoje é Babel. Está lá em Gênesis 11, depois você pode ler em casa. Ela queria manipular os deuses. Eles construíram uma torre para dar uma espiadinha, para ver como funcionavam os deuses. Subiram lá e tentaram assim: nós vamos construir uma torre que vai chegar até os céus, para que quando chegar nos céus eu vou ver como é que funciona esse negócio de ser Deus. É o mesmo síndrome do jardim. É o mesmo problema, eles queriam ser igual a Deus. E aí Deus espalha esse povo pelas nações, e ali nós vemos uma sociedade cheia de egoísmo, cheia de autoexaltação, cheia de orgulho. A sociedade pelo qual eu e você vivemos, esse mundo aí fora, é Babel. Todo mundo quer seu próprio interesse. Todo mundo quer benefício próprio. Ninguém está disposto a dar para perder. Ninguém está disposto a perder. Todo mundo quer ganhar. Nós estamos longe de casa de verdade. A exploração, a violência arruinaram a comunidade humana. Por exemplo, qual é o primeiro ato que acontece após a desobediência e a expulsão do Jardim do Éden? O filho mais velho comete um homicídio. Ele mata o irmão. E esse matar o irmão, ele começa a proliferar por toda a história da humanidade. A partir daquele ato, a morte se tornou uma coisa, o assassinato, né, o matar o outro, o querer usurpar o outro, querer tirar do outro, se tornou uma regra na nossa sociedade. Esse mundo está perdido, queridos, e nós não somos desse mundo. Jesus disse: eu os coloquei no mundo, mas eles não são deste mundo.
E às vezes eu sinto que nós estamos nos acostumando cada dia mais com o nosso mundo. Nós estamos cada dia mais felizes com a situação pela qual nós estamos vivendo. Mas eu acredito que se Cristo habita dentro de você, deve haver dentro de você um incômodo todos os dias de que esse lar, esta casa, esse lugar não é a sua casa. O mundo de hoje não é a nossa casa. O mundo de hoje não é o nosso lar. Então, para aquele eu fui feito, pastor? Se esse mundo não é o meu lar, qual é o meu lar? Qual é a minha casa? Bom, eu quero mostrar isso para vocês, porque isso é uma realidade que irá acontecer um dia. Nós vamos viver essa realidade, amém? Nós vamos ter isso e você vai experimentar isso. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 21. O último livro do Novo Testamento. Sabe para onde nós vamos? Nós vamos para um lugar sem morte. Nós vamos para um lugar sem despedida das pessoas que nós amamos. Você sabe o que é isso, amado? Você já perdeu alguém que você ama? Você sabe que dor é essa? Às vezes é fácil, né, chorar com os que choram, porque nós não sentimos na pele a dor de perder alguém. Mas só você que já perdeu alguém, você sabe exatamente o que eu estou falando. É muita dor. É uma dor que nenhuma palavra de nenhum ser humano, nenhum sentimento, nenhum abraço, nenhum choro, ninguém de fora externo pode vir suprir. Ninguém. É uma desconexão completa com este mundo. Nós não conseguimos lidar com a morte. Nós temos problemas sérios com isso. Sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes, a Bíblia diz que o homem foi feito para a eternidade. Capítulo 9, versículo 2. E Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso que a morte é um desespero para a gente. Por isso que a morte é algo fora do normal para a gente. Por isso que quando a gente perde alguém, o sentimento é maior do que qualquer pessoa pode sentir. A morte é algo que diz que esse mundo não é nosso, que isso não nos pertence, que ela veio através do pecado e nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. Nós não temos mais parte com a morte, porque a vida eterna foi nos dada. E por isso, quando nós experimentamos a morte de outro, nós sentimos um mal maior até do que as outras pessoas no mundo sentem. Porque a morte não faz sentido para a gente que está em Cristo. Nós não sabemos o que é morrer mais, gente. Sabe quando você sabe que você entendeu vida eterna? É quando a morte vem e você fala assim, está fora do lugar. Não faz sentido para mim. Como alguém morre? Eu não entendo isso. Como é que isso fala ao meu coração? Não fala. Quando eu perco alguém querido, alguém que eu amo, aquilo dói mais para mim como cristão, porque a morte para mim não faz sentido. A morte para mim é uma transição para uma vida que durará para sempre. Então, olha que mundo é esse que nós vamos viver. Qual foi o lugar pelo qual nós fomos feitos? Capítulo 21, versículo 5. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. Olha o jardim. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o 4, é para você essa promessa, amado. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Diga aleluia! Nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Este aqui é o nosso lar. É um lugar onde não há mais lágrima, não há mais morte, não há mais dor. Você está doendo hoje, está sofrendo. Tem alguma área da sua vida hoje que está assim, castigando, oprimindo você. Aonde você vai, no seu lar, aonde você deve estar, não existe mais isso. Isso é promessa de Deus para a gente, querido. Nós estamos longe de casa, mas a casa pela qual nós vamos é uma casa sem dor. É uma casa sem conflito. É uma casa de paz, é uma casa de descanso, é uma casa de crescimento em todas as áreas. Nós estamos longe de casa e nós precisamos entender isso. Efésios 2,18 diz que nós somos forasteiros e estrangeiros neste mundo, mas já não somos mais para Deus. Nós somos forasteiros e estrangeiros para este mundo, mas não mais para Deus. Então, o lugar onde nós vamos, a nossa casa, é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar de completitude. Nós vamos ser completos lá, nós veremos Ele como Ele é, e a glória dele estará no centro daquela cidade, e aquilo será um lugar de prazer, um lugar de alegria, um lugar de amor, um lugar de bênção. Será esta casa. É para esse lugar que nós fomos feitos. E por que nós perdemos esse lar? Primeiro, porque nossos pais foram expulsos da presença de Deus, o lugar da nossa verdadeira casa.
Foi lá que nós perdemos. Foi no jardim, no ato da desobediência, que nós perdemos esse lar que está escrito aqui, no capítulo 21 de Apocalipse. Gente, o que está escrito aqui em 21, no 21:4, é exatamente o que eles tinham lá no jardim. Não tinha lágrima, não tinha dor, não tinha morte, não tinha sofrimento, não tinha disputa, não tinha nada. Era o lar, era a casa, e a casa pela qual Deus está restaurando e reconstruindo para nós. Essa casa é nossa. Mas quando eles perderam aquele lar, eles perderam muito mais do que o lugar geográfico. Primeiro, eles perderam o relacionamento deles com Deus. O que isso quer dizer para nós? Porque nós somos sequela daquilo lá que aconteceu. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que agora nós não temos mais a referência do bem e do mal. Quando nós perdemos Deus, nós nos tornamos autossuficientes. Pense nisso. Qual é a consequência da autossuficiência, pastor? Arrogância. O que é arrogância, pastor? É quando a gente acha que Deus não está fazendo o que Ele deve fazer. Pastor, que é isso? Deus, misericórdia, nunca. Sim, nós fazemos isso todos os dias. Como é que você sabe que eu faço isso, pastor? Porque você murmura. Porque você reclama quando as coisas não estão indo do jeito que você gostaria que elas estivessem indo. E isso, de fato, se eu for bem claro com você e ser sincero, e não esconder, isso é arrogância, porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Então, houve um desconectar com Deus a partir daquela expulsão do jardim, e nós somos sequela disso. Como é que nós nos relacionamos com Deus hoje? Somos ansiosos? Pensa por um segundo. Se Deus é Deus, e nós cremos que Ele é esse todo-poderoso, onisciente, onipresente, se Ele é esse Deus que sabe todas as coisas, que sabe o fim das coisas antes do princípio delas, se esse Deus que está nas Escrituras, que nós lemos, buscamos, choramos, se Ele é esse Deus, por que nós vivemos ansiosos? Por que nós vivemos nos preocupando com o dia de amanhã? Por que só dá uma tremedinha no Japão que neguinho sai voado? Já pensou nisso? Quando você ouve de terremoto, como fica seu coração? Quando você ouve de usina nuclear, como é que fica a sua confiança? Por que nós vivemos ansiosos e preocupados o tempo todo com a nossa vida? Será que nós não confiamos o suficiente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Eu não estou querendo ser espiritual aqui, dizer aqui que eu sou assim, não. Todos nós somos assim. Porque nós fomos desconectados do Deus eterno, a qual nós tínhamos um relacionamento íntimo que foi gerado pelos nossos pais. E quando os nossos pais desobedeceram, a desobediência veio sobre nós também. E agora, nós não conseguimos nos relacionar com Deus da mesma forma que eles conseguiam antes da queda. Nós somos sequela dessa desobediência. Então o nosso relacionamento com Deus se perdeu. Nós somos alienados de Deus. Outra coisa, nós somos alienados de nós mesmos. Não encontramos mais sentido e razão para viver. O que acontece? Estragamos tudo. Você tem dúvida que nós estragamos tudo? Você tem dúvida que quando parece que as coisas estão indo exatamente como deveriam ir, a gente dá um jeito de estragar as coisas? Você já reparou que você tem essa capacidade? E todos nós temos? De quando parece que o casamento está certo, a vida financeira está bem, a emocional está bem, a gente dá um jeito de estragar aquilo. A gente toma uma decisão errada, a gente faz alguma loucura, a gente tenta mexer ou fazer ficar mais do que é, tenta aprofundar algo que deveria ser tão simples, e a gente acaba estragando tudo. Pastor, qual o problema disso? O problema é lá. A queda causou isso. E agora nós nos perdemos com nós mesmos também. Qual outra coisa que ficou alienado? Primeiro com Deus, depois nós mesmos, e depois eu com outro. Eu com outro. Seja sincero, vai. Você está diante de Deus. Você tem relacionamentos a qual você desfruta deles sem nenhum interesse próprio? Seja sincero. Olhe, analise agora por 30 segundos os seus relacionamentos, de marido a amigos. E veja se todos esses relacionamentos, eles acontecem simplesmente porque existe algo ainda de seu interesse nesse relacionamento. Ou ele é completamente altruísta. Ou seja, eu não recebo nada disso, pastor, eu sempre estou dando. E vou continuar dando toda a minha vida. E ninguém vai parar de dar isso. Você consegue dizer isso? Mesmo se essa pessoa nunca te devolver um centavo nesse relacionamento, você mantém esse relacionamento? Você mantém
essa forma de se relacionar, mesmo quando você não tem retorno ou retribuição nisso, ou recompensa? Vamos ser sinceros? Não. A gente não sabe fazer isso. Pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria vontade, nós não sabemos nos relacionar uns com os outros. Isso vai de marido para mulher, a de amigo a amigo. A de companheiro de trabalho a companheiro de trabalho. Nós sempre temos a expectativa de retribuição. Sempre. Porque o nosso coração foi corrompido lá no jardim. Quando a desobediência entrou, a sequela entrou em nós. E nós agora estamos também alienados uns dos outros. E a última coisa que nós estamos alienados, primeiro Deus, depois nós mesmos, depois eu com o outro, e quarto com a criação. Há alguma dúvida que o mundo está estragando o mundo, que o povo está estragando o mundo? O que esse negócio aí de gás carbônico, de atmosfera, de temperatura mudando, de oceanos, a gente fala aqui um monte de coisa. Tem alguma dúvida que o homem estragou a criação? Sem dúvida disso? Certo? Por que a gente está sentindo mais frio hoje? Porque o homem está estragando a terra. O homem está destruindo a terra. O homem está consumindo e tirando da terra sem botar de volta. E lá em Romanos 8,18, ele diz que a criação está gemendo, esperando a revelação dos filhos de Deus. Que coisa, que palavra é essa mais profunda? Ele diz que a criação está gemendo, por quê? Está esperando a revelação dos filhos de Deus. A criação está gemendo, e por nossa causa. Mas também por nossa causa ela pode ser restaurada. Pastor, então nós estamos alienados? Estamos. Nós mesmos, sozinhos, estamos alienados de Deus. Estamos alienados um do outro. Estamos alienados de nós mesmos. E estamos alienados da criação. Está tudo perdido, gente. E se a gente não entender que está tudo de fato perdido, a gente não vai encontrar restauração. Se a gente não entender que a gente é ruim, se a gente não entender que nós somos capazes de destruir tudo, que a gente não presta, que nosso coração é de fato corrupto e perverso, se nós não entendemos que o nosso coração é enganoso, que as nossas vontades são enganosas, que os nossos desejos vão nos levar a maus caminhos e não aos desejos e os caminhos do Senhor, nós não temos a ponto de partida para onde começar o caminho da restauração e o caminho de volta para casa. Nós precisamos chegar no start. E qual é o start, pastor? O start é o lugar onde eu reconheço que se eu fazer isso por conta própria, eu estrago tudo. Eu não só estrago meu relacionamento conjugal, eu não só estrago minhas relações amigáveis, eu não só estrago meu trabalho, eu não só estrago minha vida emocional, minha vida espiritual, eu estrago tudo. E se eu continuar a viver para mim mesmo, continuar a achar que eu tenho capacidade de restaurar as coisas, eu vou me perder ainda mais e vou me sentir ainda mais alienado de Deus e alienado de todo mundo. Então o ponto de partida, o start, é saber que condição eu estou sem Deus. Tinha pessoas falando assim, ó, você está lascado sem Deus. Pergunta para ele se ele já entendeu isso. Você já entendeu isso? Que você está lascado sem Deus? Então, pastor, eu quero voltar para casa então. Se eu estou lascado sem Deus, como é que eu volto para casa? Bom, aqui começa. O Natal aponta o caminho. O Natal é um sinal do caminho de volta. O Natal é um sinal de que alguém veio nos chamar e nos resgatar. O Natal é um sinal de que mesmo perdido, Deus me alcançou e me encontrou. O Natal é um sinal que Ele desce e vem me resgatar, porque por conta própria eu não posso voltar sozinho. É isso que o Natal volta, é isso que o Natal nos chama a voltar para casa. Por quê? O que Jesus fez? Estou indo para o final. O que Jesus fez para que nós pudéssemos voltar para casa? E aqui está a chave de toda a administração. E se você entender o que Jesus fez por você, no estádio que você estava, você está aqui, meu irmão. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, carentes de Deus, sem Deus no mundo. Vai ler Efésios capítulo 2. Vai ler Romanos capítulo 3. A palavra diz que nós estávamos sem Deus no mundo. Forasteiros estrangeiros. Estrangeiros da aliança, diz lá no capítulo 2. Nós estávamos aqui nesse lugar desesperados, sem Deus, sem nada, sem esperança. Mas de repente uma luz brilha. Um menino nos nasce. E ele desce. E esse Deus desce para nos chamar de volta para casa.
E como é que ele desce? O que Jesus fez por mim, pastor, para me voltar para casa? Primeiro, ele deixou a casa dele. Primeira coisa, ele deixou a casa dele. Filipenses capítulo 2, versículo 6. O que diz lá? Vamos no 5? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem, e sendo achado em forma de homem, se humilhou. O que ele fez então? Desceu. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu e tomou a forma de homem. O que Jesus fez para mim voltar para casa? Ele deixou a casa dele e veio me buscar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o que o Jesus fez para mim voltar para casa? Primeiro, ele deixa a sua verdadeira casa, seu verdadeiro lar. Segundo, ele nasce longe da casa dos seus pais adotivos. Lembra? O que José tem que fazer? José tem que se alistar, porque o governador mandou se alistar e ele sai de casa. Maria barriguda, gente. Como é que você sai de casa? Vocês nem para a igreja vêm quando está frio com criança. Imagina ter que ir para outra cidade, se alistar com barrigão, sair naquele frio, naquilo tudo. E ele sai de casa e vai. E pior, quando chega lá não tem nem hotel para ficar. Vai procurar nos... Podemos chamar de hotel, mas não é hotel, né? As casas de hospedarias. E quando ele vai na hospedaria, não tem, porque está lotado. Por quê? Porque eles estão fazendo o recessamento, né, que nós lemos aqui. Então a cidade está lotada, está tudo lotado lá. Está tudo assim lá. Então fazendo isso, eles não têm nem onde ficar. Quando Jesus vai nascer, ele nasce num lugar onde não é a casa dele. Pastor, por que ele fez isso? Para mostrar para a gente que aqui também não é nossa casa. E ele vem nos mostrar e nos trazer de volta para a nossa casa verdadeira. Então ele não nasce na sua casa, ele nasce longe da casa dos seus pais. E ele vai dizer lá em Mateus 8:20 que o Filho do Homem não tem lugar onde inclinar a sua cabeça. Não é interessante que quando vai perguntar para Jesus, Jesus, cadê a sua casa? Ele fala assim, ó, as raposas têm lugar para ficar, os passarinhos também, todo mundo tem lugar para ficar, mas o Filho do Homem não tem lugar onde inclinar a sua cabeça. Ou seja, isso aqui não é minha casa. Eu vou voltar para minha casa, e quando eu voltar para minha casa, eu vou levar vocês comigo, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Você está entendendo? Que essa casa não é nossa casa e tem alguém trabalhando até agora e para fazer casa. Espero que você esteja ouvindo o que eu estou dizendo. Outra coisa que acontece, primeiro, ele deixa a sua casa, ele nasce fora da casa dos seus pais. Terceiro, ele é crucificado fora da cidade. O que isso mostra para mim, pastor? Mostra para mim que ele foi rejeitado, que nem os seus o queriam. Ele foi crucificado fora da cidade. Isso tem um contexto muito importante. Isso demonstrava a rejeição do povo por aquela pessoa. Porque eram os bandidos que eram crucificados. E eles eram crucificados não dentro da cidade, mas fora da cidade, para mostrar a rejeição do povo. O que isso significa para mim que Jesus foi crucificado fora da cidade? Que porque ele foi rejeitado, você foi aceito. Porque ele foi rejeitado, você foi aceito. Quer ver? Hebreus capítulo 13. Versículo 11 e 12. Acharam? Diz assim a palavra: os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O que eles fazem? Eles expulsam, rejeitam e crucificam ele fora da porta, fora de casa. Ele é rejeitado fora de casa, ele perde a casa para que você tenha casa. Para que você tenha para onde voltar. Outra coisa, ele toma o nosso lugar, queridos, e experimenta a separação que nós merecíamos. O que eu quero dizer com isso? Nenhum de vocês aqui, por mais pecadores que vocês são, eu sou, por mais na lama que nós tivéssemos antes, quando nós não conhecíamos a Cristo, não existe um ser humano na terra, deixa eu ser até mais prático com isso, não tem alguém cheirando coca nesse momento, não tem alguém se prostituindo nesse momento, não tem alguém com uma arma apontada para alguém, matando alguém nesse momento pelo qual Deus não está perto.
Ele é onipresente. Isso quer dizer que até no inferno o salmista vai dizer, ele está. Ninguém, nenhum ser humano, nascido de mulher, teve a experiência até hoje de estar longe de Deus, porque Deus está em todos os lugares, até nos lugares mais infernos dessa terra. Agora, enquanto alguém está cheirando cocaína em algum lugar deste mundo, a presença de Deus está lá. Ninguém sabe o que é viver sem Deus nessa terra. Nenhum ser humano ainda hoje teve a experiência de saber o que é estar sem Deus, a não ser um. Porque a Bíblia diz que naquele momento em que ele estava na cruz, recebendo a punição, o pagamento pelos nossos pecados, ele gritou o Salmos 22 e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Só Cristo sentiu o que era a separação do Pai. Nenhum ser humano na terra sentiu isso até hoje. Naquele momento ali em que o pecado, a maldição, ele se fez maldição por nós, na cruz do Calvário, e recebeu o pagamento pelaquela maldição, ele sentiu a dor do que é estar longe do Pai. Nenhum de nós sentimos isso até hoje. Nenhum de nós sentimos isso até hoje. Mas ele sentiu, sabe por quê? Porque ao sentir aquilo, ele deu acesso para que nós nunca mais tivéssemos esse sentimento. Igreja, ouça o que eu estou dizendo para vocês. Eu sei que para alguns de vocês estão aqui viajando, eu sei disso. Mas você não tem ideia da profundidade do nível que eu estou falando para vocês desse evangelho e desse amor. Você não sabe o amor que Deus tem para você ao ponto de Ele fazer todas essas coisas para que você pudesse voltar para casa. Ele desce. Ele é rejeitado pelos seus. Ele é chutado fora da sua casa e nasce numa manjedoura, sem casa, sem lar. Ele não tem onde inclinar na sua cabeça. Ele se faz maldição por nós na cruz do Calvário. Experimenta a separação do homem de Deus, a qual nenhum de nós, nenhum ser humano jamais experimentou. Ele nunca havia sentido isso. E você que está em Cristo, você nunca vai sentir isso. Você sabe o que é isso, meu irmão? Nunca sentir o que é estar sem Deus. Sabe por quê? Porque inferno para nós é um lugar de dor, é um lugar de fogo, é um lugar de ranger de dente. A gente entende o físico do inferno. E é real, está lá, Lucas 16, vários outros lugares da Bíblia. Cita a questão metafísica do inferno, que é lugar de dor, é lugar físico mesmo, onde sofrerão todos os rebeldes. A gente sabe disso. Mas sabe o que é pior do que a dor física do inferno? É a separação de Deus. Porque quando tudo for resolvido, a diferença entre quem está no céu e quem está no inferno é que quem está no céu está com Deus, quem está no inferno está sem Deus. E você que está aqui bonitinho, sentadinho, no ano 2013, quase 2014, que nunca experimentou perseguição, que nunca foi colocada uma arma na sua cabeça para você rejeitar a Cristo, você que não sabe o que os chineses, o que o pessoal da Coreia do Norte está sentindo, seus irmãos em Cristo morrendo por causa do Evangelho, que não pode ter nem Bíblia em casa, que tem que se esconder para pregar o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus. Nós que não sabemos isso, nós sentamos aqui e achamos, obrigado Jesus, foi ótimo. Muito bom. Amo Jesus, olha que sentimento gostoso. Nós estar na igreja, poder estar publicamente assim, todo acesso livre para pregar o Evangelho, para viver a igreja. Nossa Senhor, muito bom, o Senhor é bom demais. Nós não sabemos. Nós não temos a mínima ideia do tamanho do preço que foi pago naquela cruz para que nós nunca tivéssemos separados de Deus. É isso que o Natal aponta, querido. Que Deus desceu. E ao descer, Ele foi rejeitado. Ele não teve casa. Ele não teve amigo. Ele não teve nada. Ele é rejeitado pelos seus para que nós possamos ser aceitos por Deus. João 1,11 diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus é rejeitado pelos seus para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Porque a Bíblia é clara em dizer que o Filho, o Messias, ele veio para os judeus. Mas porque os judeus não receberam, todos nós temos acesso. Quando o véu do templo se rasgou, demonstrou para nós que todos nós agora temos acesso a Deus. O que mais Jesus fez, pastor? Ressuscitar no terceiro dia. Ele acaba com a morte, ele vence o pecado, ele destrói Satanás e se transforma. E quando ele volta para estar com os discípulos após a sua ressurreição, ele nos dá um gostinho do que será a nossa vida após a morte. Aquele corpo glorificado, amigos, que passa até por parede, é o nosso corpo na glória. Você está entendendo que loucura vai ser isso? Você tem ideia do que é ter um corpo glorificado?
O que Jesus faz ao voltar aqueles 40, 50 dias após a sua ressurreição e ensinar os discípulos é mostrar um pouquinho do que será nosso corpo, do que será a glória de Deus sobre nossas vidas quando nós estivermos na glória com Ele. Porque Jesus não bate na porta, Jesus passa pela porta. Jesus come peixe com o corpo glorificado. É um ser humano com habilidades, capacidades muito além daquilo que nós podemos imaginar. Esse é o nosso corpo. Essa é a nossa glória. Isso será a cada um de nós quando nós estivermos com Ele. Porque nós o veremos como Ele verdadeiramente é. Por último, Ele irá reconciliar todas as coisas e refazer o mundo um jardim cidade de Deus. Como é que Ele reconcilia a criação, pastor? Ele restaura todas as coisas e nos devolve. Porque lá em Apocalipse 21, 22... o que está sendo criado, o que está sendo feito, o que está sendo mostrado é uma cidade que tem uma praça no meio. Que tem um jardim no meio. Pastor, nós vamos voltar para o jardim? Não, nós vamos para uma cidade. Nós lemos aqui agora que é uma cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém. Mas no meio daquela cidade tem um jardim. Tem uma praça. Até a criação Ele vai restaurar, querido. Ele está restaurando todas as coisas. Ele restaurou todas as coisas. Quando você conheceu Ele como Senhor e Salvador, você não tem ideia do nível de bênçãos, do nível de reconciliação que você teve com Deus. O Natal, de fato, é voltar para casa. O Natal é Deus mostrando para nós que nós não podemos voltar por conta própria. Que Ele teve que mandar seu Filho para nos levar de volta. Feche seus olhos.